Volume 2. Capítulo 151. Um camping plant. Está indo muito bem. Naofumi. Lógico. Para mim, fazer tamanho progresso em apenas 2 dias, será que eu sou um gênio? Rato. Naofumi-sama, Rafalia. Já se passaram 2 dias desde então. Rafalia está de frente para mim com uma cara séria. Acho que exagerei também. Eu já havia tentado modificar a bioplanta com a ajuda da Rato. Devido a isso, algumas pessoas estão assistindo o nosso trabalho. Ter uma especialista ajuda muito. Rato já foi registrada como um dos meus escravos. Tenho definir limites para puni-la se ela tentar mentir para mim. A punição foi definida para o nível mais alto. Com base na gravidade das suas ações, ela pode morrer. Eu não posso ser negligente. Apesar de, por enquanto, ela parece estar satisfeita e imersa na investigação. O verdadeiro trabalho começa a partir de agora. Em primeiro lugar, eu modifiquei uma semente bioplanta para ser mais como uma variedade monstruosa de origem para conceder-lhe uma brecha, e registrado como um monstro sob o meu controle. Eu entregei a Rato para fins de pesquisa. Rato tira alguma maquinaria complexa e começa a realizar mais modificações na planta. Havia o perigo de que ele pode ter sido capaz de quebrar o selo, como Firo fez, mas desta vez foi um sucesso. Como nós plantamos a semente, a bioplanta começa a vir à vida e se movimenta como ordenado. A bioplanta que nós tentamos fazer hoje era aquela que seria capaz de agir como uma casa. Nós vamos estar recebendo mais escravos em breve, por isso seria útil se pudéssemos acelerar o processo de construção. É por isso que começamos a trabalhar neste projeto interessante. O experimento foi um sucesso. Contanto que emitisse a ordem, o bioplanta tomaria a forma de uma casa. A nova criação foi apelidada de Camping Plant. Rato disparou e arbitrariamente nomeou-o por conta própria. Eu realmente não me importo, por isso vou deixar o nome como é. As flores florescem para formar um telhado eficaz, e enquanto nós damos uma ordem específica, a planta pode assumir a forma de qualquer edifício. As flores absorvem a luz durante o dia, e podem emitir luz mágica à noite, se necessário. Os escravos tinham alta adaptabilidade, para que eles prontamente mudarão-se para a casa de aparência perigosa. Eu planejava usá-los para alojamento temporário, mas Kiel entusiastamente alegou a casa como sua própria, então eu acho que é o que é. Tem certeza de que quer a casa dos seus sonhos de ser algo construído com tanta facilidade? O legal dessas casas é que elas podem ser facilmente mortas com herbicida e reconstruídas se elas ficarem no caminho. Isso os torna extremamente fácil de gerenciar. E Rafalia está me questionando sobre o grande fluxo de casas verdes na aldeia. Eu sinto muito. Naofumi. Sobre o que? Rafalia. A aldeia em que você vivia agora se parece com a morada de um Mao. Naofumi. Bem, não há nada que possamos fazer sobre isso, eu entendo. Eu apenas pensei que você estava confiando na Rato com muita facilidade. Rafalia. Eu acho que ela é a única que confiar em mim com muita facilidade. Naofumi. Ela parecia hipnotizada me olhando atentamente enquanto eu modificava a planta. Eu pensei que os nossos métodos de modificação eram os mesmos, mas parece que ela tomou um grande interesse no meu método de modificação geral. Eu acho que ela chamou de inovador ou algo assim. Mesmo se você diz que é inovador, é a capacidade do escudo, queira eu ou não, eu realmente não posso ajudá-la com isso. Parece que eu só posso fazer modificações gerais, então eu tenho que deixar os mais pequenos detalhes para Rato. A próxima coisa a trabalhar é uma planta para a produção de medicamentos. Parece que isso vai ser bastante difícil. Tentei, mas até agora eu não fiz qualquer progresso neste domínio. A propósito, a casa protótipo que fizemos é carnívora. Eu continuamente adverti Rato a não entrar, mas Firo e Taniko repentinamente correram apenas para serem devoradas. Rafalia e o resto tiveram que cortá-la à força e resgatá-los. Os aldeões estão me olhando com olhares estranhos desde então. Eu também pedi para Rato verificar a identidade dos ovos monstro que havia coletado. Além disso, ela verificou o crescimento dos monstros que tive sob meu tempo.
Expliquei a Rato porque dos meus monstros serem assim pela capacidade do escudo ou correção crescimento, e ela começou a examinar o escudo lendário com zelo. Parece que o selo do usuário de monstro tinha acordado, mas eu não tive quaisquer acessórios de crescimento extras a partir dele. Eu estava esperando por algo que iria aumentar a inteligência do meus monstros. Eu tinha ouvido falar que os monstros do herói do escudo tivessem força anormal. Então, essa é a causa? Hat. Provavelmente. E eu tenho certeza que os outros heróis devem ser capazes de desbloquear essas habilidades também. Naofumi. Não é como se eu tivesse essa função desde o início. Os outros devem ser capazes de desbloquear uma série Slave e Monster User séries também. É ainda mais provável que eles serão capazes de obter armas que permitem a modificação de plantas como bioplanta. No entanto, plantas como este são difíceis de encontrar. Eu nunca tinha visto na cidade origem algo parecido com a bioplanta, ela deve ser única. Eu não vou à pretensão de ser uma especialista, mas eu nunca ouvi falar de tais habilidades provenientes de outros heróis. Rato. Entendo. Naofumi. Para ser franco, não se dão bem. No entanto, a partir do que eu ouvi, os 7 heróis estelares devem ser boas pessoas. Parece que a modificação de monstros vai contra a igreja. Esses heróis certinho provavelmente não iria mergulhar em tais assuntos. Eu realmente não quero problemas com Rato mais longe, e eu sinceramente não me importo com isso. Não vou perguntar que tipo de pessoas eles são. Se você olhar para esta aldeia de forma clara, quantas leis que nós estamos quebrando? Agora, então, nosso suprimento de alimentos tornou-se bastante estável. O sabor é também garantido, e parece que Rato é capaz de produzir algumas variações nos frutos. Estou deixando o treinamento dos monstros para os escravos, e minha empresa de viajar a vender em breve será capaz de começar seriamente. Os escravos foram todos level 30 ou acima, por isso a nossa aptidão de combate não é um problema. Em apenas alguns dias, fizemos algum progresso. Eu fui capaz de criar um laboratório de pesquisa tão facilmente. Esta semente é realmente um milagre. Rato. O laboratório de Rato é um grande edifício feito de camping plant. Ela trouxe equipamentos de laboratório com ela desde o início, por isso parece que o laboratório está agora utilizável. Do edifício, eu posso ouvir os gritos de um monstro. Isso está me lembrando de algumas histórias de ficção científica. Naquele momento, eu tive algumas dúvidas sobre deixá-la se estabelecer aqui. A propósito, Taniko e Rato tornaram-se rivais em seu tratamento de monstros. Taniko acreditava que os monstros deviam ficar mais fortes através de batalha e experiência, enquanto Rato optou por fortalecê-los através da modificação. Suas opiniões, muitas vezes entraram em confronto. Devido a seus ideais diferentes, que muitas vezes argumentou. Parece que eles se odeiam. No entanto, a educação de Taniko está faltando severamente, por isso a maioria das vezes parece que Rato está apenas brincando com ela. Então vou trabalhar nas bioplantas até eu ficar entediada. Depois disso, você concorda em me ajudar com meus objetivos? Rato. Sim, eu também possuo interesse em modificação de monstros. Naofumi. Se nós tivermos monstros que podem estar em pé de igualdade com aqueles trazidos pela onda, então a luta vai ficar muito mais fácil. Eu preciso criar uma força de combate conjuntas, não importa o que, portanto, a modificação pode revelar-se um trunfo útil. Eu aprendi com esse incidente com a tartaruga espiritual que ter mais companheiros é sempre útil. Se eles são fortes, então, mais ainda. Parece que tem um ovo balão misturada com o resto. Não. Não era um ovo. Parece que um balão hibernando tinha sido confundido como um ovo e retirado de campo. De acordo com Rato, balões geralmente voam. Eles romper com a maior sendo chamados balão legião, e pode, durante dias, flutuar livremente no céu. Se você ver um objeto com cores estranhas no céu, é provavelmente um balão legião. Embora balões legião raramente vêm para o chão, os inúmeros balões mais novos precisam descer com bastante frequência. Eles tornam-se completamente independentes após a separação das legiões.
Após o balão ter despertado, eu rapidamente coloquei um selo monstro sobre ele, e é agora o meu subordinado. À medida que o balão estabilizou-se, ele ficou maior, como se estivesse sendo inflado. Amarrei-lo para o carro e anexado uma bandeira para ele. Com isso, é ligada ao carro e irá receber uma porção do EXP ganho por Firo, que é puxando o banner em que ler o loja do herói do escudo. Seu nome monstro parece ser AD Balon. Que tipo de brincadeira de mau gosto é essa? Parece que a AD Balon anteriormente tinha sido cuidada por um ser humano. Eu sou um pouco cabreiro de ter um grande monstro em forma de balão flutuando, mas Tanico prontamente montou o balão e montou-o para o céu com os braços estendidos. Sério, em que lugar ela achou essa coisa? É muito lento, mas eu acho que eu posso atribuí-lo à função de guarda. Eu realmente gosto dos balões. Eu não esqueci a minha dívida com eles de quando eu lutei a primeira vez com Motoyazu. Você está sendo o assunto N graus sobrescrito uma aqui. Rato. Garu. AD Balon, quieto. Naofumi. Talvez devido à influência do escudo, este monstro parece possuir um maior nível de inteligência do que outros balões. Agora, então, eu vou estar saindo para a venda. Naofumi. Entendido. Rafalia. Então eu vou continuar com a minha pesquisa. Se precisar de mim, você pode me encontrar no meu laboratório, ó Conde. Rato. Sinceramente. É isso mesmo, eu tenho um título. Eu tinha esquecido completamente. Eu tinha ouvido falar que você era um conde. Estou errada? Rato. Não, você está correta. Naofumi. De qualquer forma, se você tiver qualquer negócio, por favor, pare de novo. Rato. Sim, sim. Ah, e lembre-se que só porque eu não estou aqui não significa que você pode causar problemas. Naofumi. Eu sei. Eu não vou fazer algo que tolo. Rato. Eu me pergunto, Naofumi. Eu penso sobre como produzir um medicamento gerando pela bioplanta. Eu chamo Firo para nos sairmos para vender é viajar que ilhas e na cidade vizinha. Volume 2. Capítulo 152 e Negócios Oficiais. Na cidade vizinha, uma loja de magia, roupas e farmácia foram agora construídas. Eles ainda estão trabalhando de estandes temporários, mas os negócios já começaram. Ah, Herói Sama. Bem-vindo. Velha maga. A dona da loja de magia me cumprimenta. O prédio que ela está trabalhando obviamente não é tão bom quanto a loja antiga dela, mas eu tenho dado para ela algum tratamento preferencial. Eu tenho altas esperanças para essa cidade mesmo que nós tenhamos acabado de começar os esforços de reconstrução nela. Como você está? Naofumi. Eu estou indo. Eu acho que eu reabrirei a loja na cidade do castelo também. Velha maga. Então essa será só uma franquia? Naofumi. Eu irei trabalhar aqui até aquela loja abrir e eu irei ocasionalmente ensinar magia lá. Parece que você está fazendo algo interessante lá também, certo? Velha maga. A velha maga parece ter notado a mudança repentina na minha vila. Esse tipo de progresso é certamente em si digno de ser chamado de magia. HMPH. Naofumi. Eu acho que eu posso provavelmente sentir o cheiro da farmácia. Às vezes meu olhar vira para a direção da vila. Nós podemos pesquisar medicina avançada agora que a farmácia começou a cuidar disso. Eu estou esperando ansiosamente pelos resultados e gostaria de agradecer você por me ajudar já que minha programação se tornou até que apertada. Naofumi. Entendo. Apotecário. Agora, onde está a loja de roupas? Naofumi. Eu imagino se eu cometi um engano. Eu estava sob a impressão de que eu iria viver na vila do herói. Costureira. Fumu, eu dei os vários materiais de monstros que eu acumulei para a costureira. Eu tive que dizer para ela que eu daria para ela vários materiais interessantes. Eu acho que eu posso deixar a medição dos materiais com ela.
Tem tido também um monte de reconstrução acontecendo por aqui. Naofumi. Diferentemente da minha vila, esta tem um monte de força humana, então eu vejo montes de progresso todo dia. Parece ter um plano para reconstruir a casa do senhor feudal. Atualmente as fundações foram erguidas, e eles planejam para isso ser acabado em 2 semanas. Naofumi. Desculpe por várias coisas. Naofumi. Sem problema. Maioria das pessoas aqui tinham um monte de tempo livre nas mãos de qualquer jeito. Líder. Entendo. Naofumi. Em vez de te odiar, todo mundo está esperando ansiosamente pela sua culinária. Ela é tão boa quanto eles dizem. Eu também gostaria de participar dela ao menos uma vez. Líder. Eu iria ocasionalmente vir aqui e cozinhar comida para apoiar os esforços deles, mas isso se tornou a motivação deles? O escudo de fato prepara boa comida. Bem, ótimo. Também, eu não estarei cozinhando de novo até eu voltar de vender e viajar. Naofumi. Ok, eu irei passar a mensagem. Líder. Sim, sim. Naofumi. Eu aperto a mão dele, e saio para começar a vender e viajar na cidade vizinha. Eu estou acompanhado pela Rafalia, Firo e 2 outras pessoas. Há uma necessidade para eu aumentar minhas forças de combate e eu não estou com certeza se Rato será capaz de produzir resultados no tempo devido. No 2º dia de vender e viajar. Eu chego numa cidade grande. HM? Naofumi. Há uma comoção acontecendo envolvendo um esquadrão de guardas. Eu deveria provavelmente ignorar isso, mas... por que essas pessoas estão saindo impunes, enquanto eu estou sendo levado sob custódia? Voz familiar. Quando me aproximo, eu paro a carruagem por causa da voz que eu ouvi soou muito familiar. Eu não posso ver pela multidão, então eu pergunto para alguém por perto. O que está acontecendo? Naofumi. Parece que o herói da espada ajudou a capturar um ladrão, mas agora ele está sendo preso. Pessoa da multidão. É uma história que eu já ouvi em algum lugar antes. HM? Você não é o herói do escudo? Pessoa da multidão. Então eu fui notado. Bem, minha carruagem de fato se destaca um pouco, e Firo está na sua forma de monstro, então até isso é de ser esperado. A multidão se abre e o chefe do bando é visto. Lá, eu vejo um grupo familiar de bandidos com rostos sorridentes, e Ren sendo segurado por alguns guardas. Eu meio que entendo a situação. Capturar ladrões. Algo parecido aconteceu comigo antes. Não há escolha. Eu faço meu caminho pela multidão. Yo. Naofumi. Surpreender ele seria perigoso, então eu chamo eles de uma distância. É o Naofumi, não é? Ren. Faz um tempo. Naofumi. Ren parece feliz ao me ver. Ele acena sua mão para mim. Mas a pessoa com quem eu estava falando não era Ren, mas o líder dos bandidos. Assim que os ladrões me veem, eles começam a parecer pálidos. Bem, eles já passaram por isso 2 vezes. Essa será a 3ª. Essa gente, eles realmente deviam aprender a viver honestamente, talvez se tornar mercenários ou alguma coisa. Vocês realmente não aprendem, não é? Vocês realmente acharam que armando para a pessoa que prendeu vocês iria safar vocês tão facilmente? Naofumi. Ser calado. Ladrão. Tem algo que eu gostaria de testar. Eles podem estar um pouco assustados de mim, mas eu tenho algo que dá pesadelos para eles. Firo. Naofumi. Sim. Firo. Firo vem para cá pulando pela multidão. Os rostos dos bandidos ficam pálidos. Aproveite sua refeição. Naofumi. Iu. Firo. Parece que ela irá comer qualquer coisa que não seja uma criança. Os ladrões desesperadamente encaram os guardas e começam a implorar para eles. Nós somos os culpados, por favor nos ajude. Bandidos. Eles confessaram. Firo é tão assustadora assim? Bem,
Rato de fato me disse que Filorial são supostamente muito cruéis, e essa acabou sendo uma rainha. Não, essas pessoas não são ladrões. O herói da espada está enganado. Naofumi. Parece que os guardas ainda têm que descobrir o esconderijo deles. Essas pessoas têm um pouco de habilidade, e eles são bons em economizar dinheiro. Eu acho que eu farei deles uma fonte de renda novamente. Naofumi. Você também. Ren. Eu não estou dizendo que você é culpado. Só fique quieto por um segundo. Eu tenho uma ideia. Naofumi. Nós falaremos. Nós falaremos, então mantenha o pássaro daquele homem longe de nós. Bandidos. Rei, mestre. Firo sente que ela está sendo odiada, mas Firo fez alguma coisa errada? Firo. Eu acho que o fato de que você irá comer qualquer coisa além de uma criança é fundamentalmente errado. Naofumi. Firo. Eu posso ouvir a multidão cochichando. Aquele pássaro sagrado come pessoas. Multidão. Eu ouvi que o herói do escudo é bem habilidoso em enganar. Multidão. Sério? Como eu pensei. Uma vez eu vi o pássaro sagrado brincando pacificamente com crianças na cidade do castelo. Multidão. Isso é bom, Firo. Você não se tornou um símbolo público de medo. Depende dela se ela será tratada como uma humana ou um monstro. É assim que é. Essas pessoas uma vez tentaram fazer a mesma performance comigo quando eu tinha uma notória reputação ruim. Por favor, tenha certeza de deixar eles secos. Naofumi. Que? Guardas. Os guardas se espantam. A recompensa dessas pessoas, você me dará elas? Naofumi. Sim, mas nós não pegamos o líder deles. Guarda. Rei, onde é sua base? Naofumi. Sim. Por favor, tragam um mapa. Bandido. Eles estão sendo bem cooperativos. Firo e Rafalia, vão pegar os caras escondidos ali. Naofumi. Firo. Entendido. Rafalia. Eu passo o mapa para Rafalia e Firo. E elas partem. O resto de vocês, continuem vendendo. Naofumi. Rai. Escravos. Eu ando pela multidão até minha carruagem. O herói do escudo lidou com a situação. Multidão. Incrível. Ele fez os bandidos confessarem sozinhos. Multidão. Ele deve ser realmente forte. Multidão. Multidão. Pelo amor de... Mesmo que eles falem a verdade, eu não realmente quero habilidades desnecessárias presas à minha reputação. Bem, isso não tem sido um longo tempo, Ren? Naofumi. Ren. Ren lentamente se distancia de mim, enquanto parece vigilante. Espere. Ignorando aquilo, eu não tenho nenhuma intenção de te pegar. Eu só quero escutar sua história. Naofumi. Entendo, todo mundo que eu encontrei até agora tem tido suspeitas de mim. Eu até tive pessoas aleatórias me jogando pedras. Ren responde desafiadoramente. Eu acho que não tem problema se for só nesse nível. No meu caso, eu era literalmente tratado como o demônio. A causa daquilo tudo foi lixo, Beat e a igreja dos 3 heróis. Por ora, vamos para a taverna conversar? Naofumi. Eu levo Ren para a taverna. Eu notei algumas pessoas da multidão nos seguindo lá, mas eu não realmente me importo. Eu sentei no balcão do bar, e pedi um drink. Junto com meu drink, eu também sou dado uma fruta rocoru real. O chefe da taverna me olha com olhos cheios de expectativa. Não há escolha. Eu como a fruta inteira. O verdadeiro chefe. Inacreditável. Alguns caras. Minha identidade foi confirmada por todos. É um teste meio estranho de identificação. Parece que você passou por muita coisa.
Naofumi. Eu falo com Ren sem nenhum motivo oculto. Parece que ele esteve sozinho e foi perseguido sem saber o motivo exato disso. Quando eu estava sozinho, antes de eu encontrar Rafalia e Firo, a única coisa que eu podia pensar era em vingança. A guilda disse que eles não estavam mais aceitando heróis, eu não fui capaz de matar monstros livremente mais, e eu não pude clamar recompensas. Então, para completar, isso tinha que acontecer. Ren. O autoproclamado legal Ren começou a reclamar com raiva. Mas não é como se eu não visse de onde ele está saindo. Então eu comecei a vender drops de monstro e comecei a viver dia por dia e isso ficou realmente irritante. Todo mundo que eu encontro parece me trair. Por que eu sequer tenho que defender esse mundo escroto? Ren. Isso é só como os humanos são. Quando eu era chamado de demônio do escudo, eu era tratado da mesma forma. Não, eu era tratado pior que você sabe. Naofumi. Entendo, Ren. Primeiro, me deixe perguntar. Você estava envolvido com o incidente da tartaruga espiritual? Naofumi. Agora que eu penso sobre isso, os membros do grupo dele não estão em nenhum lugar para serem vistos. Eles fugiram dele? Bem, só que eu acho que eles vão se manter bem sem ele. Se ele foi cortado fora, ele não pode realmente reclamar. Não, isso é, Ren. Ren de repente começa a tropeçar nas suas palavras. Então você vai evitar o tópico. Naofumi. Não, isso não é, Ren. Como normalmente, esse cara. A insociabilidade dele está me dando nos nervos. Eu tenho alguns rancores contra essa pessoa, mas ele me fez favores o suficiente para balancear eles. Eu ainda sou grato por aquela vez durante a tentativa falha de matar Melt. Eu irei escutar o que você tem para dizer, assim como você fez para mim. Eu sempre tenho certeza de devolver um favor. Naofumi. Ren. Ren, se você não disser isso, sua posição só vai piorar. Você se tornará o próximo demônio do escudo. Naofumi. Eu entendo. Eu irei lhe contar minha história. Ren. Ren suspira, e começa a falar. Volume 2. Capítulo 153, e mesmo você entendendo. Ren e seus companheiros tendo limpado com êxito a onda de outro país, foram então para a cidade onde Tartaruga Espiritual estava dormindo para procurar uma maior força. Ele é exatamente o mesmo que Motoyazu, ou então eu quero ouvir sua versão. De acordo com Ren, a Tartaruga Espiritual ia ser o cérebro por trás de uma calamidade ainda maior, de modo que era melhor para matá-la mais cedo. Em um futuro próximo, uma praga teria ferido esta terra. O povo iria cair um após o outro. E a causa de que seria a Tartaruga Espiritual. Ela iria manipular seus corpos e criar um exército de mortos-vivos com seus poderes de controle da mente, Ren. Aparentemente, nos jogos que Ren havia jogado, se ele não agisse rápido uma grande calamidade se abateria sobre esta terra. Este evento foi suficientemente grande em escala para causar a queda das nações e a formação de várias organizações contra a medida. É por isso que o principal objetivo do Ren foi a prevenção desta catástrofe. O chefão era suposto ser superável no nível 60. Como Ren foi superior a 80, ele pensou que não seria difícil. É o mesmo que aconteceu a Motoyazu. Posso te perguntar uma coisa, Naofumi? O que é? Ren. Eu interrompo Ren. Em seu jogo online, você foi capaz de visitar essa área antes? Ou seria uma nova área que se tornou desbloqueada com o evento, Naofumi? Vamos ver. Acho que isso aconteceu em uma atualização do episódio 7, o ataque da tartaruga espiritual. Antes disso, era uma cidade e terreno de caça normal. Mas, depois da atualização, você precisava de permissão para entrar na área. Eu li isso na internet, Ren. Update do episódio 7? A ampulheta azul da tartaruga 7, mas é uma coincidência, certo? Por favor, continue. Naofumi. Sim. Ren.
A razão pela qual ele agiu sem o consentimento do país foi que no jogo que ele jogou, o controle da mente da tartaruga estava afetando as ações dos líderes dos países também. Parece que ele estava sendo tratado como uma espécie de missão. E é por isso que as negociações foram inúteis. Minha cabeça dói. Se você estava sob o presumindo de que os líderes dos países estavam sofrendo lavagem cerebral, por que diabos você realmente não foi verificar? Como Motoyasu, Ren se infiltrou em um templo um pouco fora da aldeia. Ren-sama, você tem certeza que deveríamos estar fazendo isso? 1 grau apóstolo. O que você está falando? O monstro dormindo aqui já se infiltrou no escalão superior do governo. Sentados ao redor e à espera de negociações ao fim é inútil. Ren. Ei, pessoal. Vocês mesmo. Monge. Quando estava prestes a destruir a estátua budista que iria despertar a tartaruga, um grupo de monges rodeava. Porque eles tinham aparecido no porão de um templo abandonado, Ren foi capaz de concluir que eles estavam sob a influência da tartaruga. Ele se apressa para destruir a estátua. Por favor, parem eles. Para as pessoas que ainda têm a sua sanidade, devemos pressionar para a frente. Ren. Sim. Todos os apóstolos. Os companheiros de Ren ajudaram na destruição da estátua. Se como você pôde. Isso era uma relíquia de valor histórico inestimável, monge. Os monges gritam. Eles levantam suas armas. Eu pensei que ele tinha feito o mesmo que Motoyasu, mas parece que tudo o que ele fez foi destruir um artefato de valor inestimável. Bem. Foi provavelmente uma lembrança dos últimos 4 heróis ou dos 7 heróis estelares. Eu realmente não sei história deste mundo, por isso não posso dizer o que seria útil ou não. Mu. Essa espada, poderia você ser o herói da espada. Monge. Se você já sabe, então eu acho que não há mal nenhum em dizer. Eu sou o herói da espada, e eu vim para vencer a escuridão que dorme sob estas terras. Ren. Enquanto eles estavam dizendo, o chão começa a roncar abaixo deles. Ok. A tartaruga espiritual vai se mostrar. Vamos. Ren. Ren joga cuidadosamente os monges para fora e corre na direção do som estrondoso. É grande. Será que podemos realmente combater algo tão grande? Algum dos apóstolos. Nós podemos ganhar. Nós nos tornamos fortes. Ren. Com confiança, Ren corre em direção à tartaruga. Enquanto se aproximava, ele pensou ter visto alguém usar uma habilidade, mas ele só assumiu que era um dos aventureiros combatendo-a. Pensando que aventureiros deste mundo não seria suficiente, Ren levanta sua espada para a tartaruga. Espada empunhada. Ren. É uma habilidade que leva um tempo para ativar. Ele acumula em outro ataque. Lâmina trovão. Ren. Mas a tartaruga espiritual não é afetada. O que aconteceu depois foi apenas como com Motoyasu, por isso vou resumi-lo. Ren sente que algo está estranho, mas ele continua lutando. Sem desistir, ele luta contra a besta pelas pessoas que estão em perigo. Tartaruga espiritual. Oh, o que diabos é isso? É uma mentira. Todos eles eram mais de nível 80, ainda assim, Ren. O cérebro de Ren não podia compreender os eventos que tinham acabado de acontecer. E a mente de Ren fecha por um período de tempo. Ele orou para a pequena chance de que, como um jogo, ele seria capaz de reanimá-los. Mas não havia nenhum Deus que iria ouvir o seu desejo, e Ren tinha entendido isso desde o início. Depois disso, Ren correu através do enxame de familiares da tartaruga espiritual, e tentou salvar tantas pessoas quanto pôde, mas acabou por perder a consciência. Quando recobrou a consciência, o reinado de terror da tartaruga espiritual já tinha terminado. Eu perdi porque eles eram fracos. E porque eles eram fracos, morreram. Se tivéssemos trabalhado juntos mais, então a vitória poderia ter sido fácil, Ren. Ele está em estado de negação completa. Não há como ajudá-lo. Seus companheiros devem estar se revirando em seus túmulos. Eu não estou mentindo.
Eles foram mais fracos do que eu jamais havia imaginado. Eu não estou errado. Eu não estou. Rain. E ele está fugindo de seus próprios crimes. Eu nem sequer preciso ter pena. No entanto, uma palavra gentil não é o que ele precisa agora. Você está errado. Não acho que isso será sempre um jogo. O que você fez foi claramente precipitado e inconsequente, e até mesmo seus companheiros viram isso. Naofumi. O quê? Rain. Rain me olha com raiva. Se isso é tudo o que você pode dizer sobre as pessoas que confiaram em você e te seguiram até o fim, então você não só falhou como um herói. Você falhou como um ser humano. Naofumi. Se você veio a mim buscando palavras calorosas, então você está muito enganado. Dizer que você não está no erro. Assim como eu pensei, a única coisa que ele fez foi agir como um líder de guilda egoísta. Ele lutou contra um inimigo fora da sua liga, e como resultado, sua equipe foi aniquilada. E, no final, ele os culpava por serem muito fracos. Sua conduta é como disse Rafalia. Este mundo não é um jogo. Se você se mantiver acreditando nisso, da próxima vez, mais pessoas vão sofrer. Naofumi. Se cala a boca. Rain. Não importa o quanto você gritar, não importa o quanto você se arrepender, até que a onda acabe você nunca será capaz de voltar para casa. Fomos convocados egoisticamente pelos líderes presunçosos deste mundo, e dado o título pretensioso de herói. Na maioria dos mundos, que seria considerado sequestro. Mas, se nós queremos fazer algo, se queremos mudar alguma coisa, então a única coisa que podemos fazer é lutar. Rain. Um tempo atrás, você me disse, se as coisas ficam ruins, você foge? Você realmente é o pior. E olhe para você agora. Você está com o objetivo de se tornar o pior do pior? Naofumi. Bem, agora eu só estou jogando minha raiva nele. Para ele continuar a lutar, mesmo depois de ver que o monstro era muito forte para a sua equipe. Gostaria em primeiro lugar de testar seu poder de ataque, e, em seguida, criar um plano de lá. Mas essa pessoa só consegue lutar como se fosse em um jogo. Ele não fez qualquer investigação de antemão, e colocou a sua confiança no conhecimento que ele ouviu na internet. É como se ele estivesse seguindo um passo a passo. Ele é um covarde. Será que ele já tentou descobrir alguma coisa por conta própria? Seu jogo acabou. Suas informações de jogos são inúteis agora. Naofumi. Você está errado. Eu não sou culpado. Rain. Eu não estou errado. Você disse a Rafalia que você não a perdoaria. Bem, agora eu vou dizer a você que eu nunca vou perdoá-lo por suas ações. Você agora é um assassino esplêndido. Naofumi. Quieto. Cale-se. Por favor, não diga mais nada, Rain. Rain começou a tremer sobre minhas acusações contínuas. Quando uma grande quantidade de pessoas morreram na aldeia atingida pela praga, ele reconheceu que ele estava errado. Ele mesmo foi lá para pedir desculpas. Lá dentro, ele já sabe a verdade. Mas que a verdade é algo que ele não quer aceitar. Ele é incapaz de aceitá-la. Mesmo que ele já entenda. Eu entendo que você não causou isso de propósito. No entanto, você ainda está vivo. Se você ainda está vivo, então não há algo que você tem que fazer primeiro? Naofumi. Cale-se. Rain. Eu vou continuar falando até que você ouvir. Você já obteve ele, não é? Você não sabe o que você tem que fazer agora? Naofumi. Kuyuie Totoo. Rain. Rain levanta sua espada. Eu ergo meu escudo. Eu sinto um leve toque nele. HM? Faça isso. Rain. Rain tenta cortar o meu rosto. Eu não preciso tentar me defender. Estrondo. Eu ouço o som de metal colidindo perto da minha orelha. Rain começa a rir.
No entanto, seus olhos se arregalaram como se tivesse visto algo inacreditável. Oh, o que você, Ren! Essa espada que você tem equipada agora. Parece ser feita a partir de materiais tartaruga espiritual, mas ela não é um pouco fraca demais? Naofumi. Tomei na cabeça o ataque de Ren. É claro que a minha defesa está sendo bastante reforçado pelo escudo no meu braço. Mas se Rafalia me atacasse assim, eu não teria escapado ileso. Você pensou que poderia derrotar a tartaruga espiritual com isso? Você é estúpido. Naofumi. É uma loucura pensar que alguém poderia ganhar no nível 60, em primeiro lugar. Não, talvez se fortalecido corretamente todos os seus equipamentos e status, e você ignorou todas as vítimas ao seu redor, focando apenas na vitória. Ataques da tartaruga espiritual são lentos, por isso pode ser possível. Claro, isso só se aplica se você puder tirar a cabeça e o coração ao mesmo tempo. E pelo que eu vi, Ren foi apenas usando os métodos de reforço de seu próprio jogo. Você não ouviu da sombra tudo, não é? Sua fraqueza é porque de Naofumi. Aquelas eram mentiras. Não há como o protetor pode ser tão forte. É uma fraude, um chiater. Não monopolize isso. Ren. Eu não quero ouvir isso de você. É o que eu quero responder, no entanto há um tempo e lugar para tudo. Melhore a sua esgrima. Sua fraqueza é Naofumi. Tchê. Ren. Ren levanta sua espada acima da cabeça. Espada reluzente. Ren. A espada brilha intensamente e cobre minha visão. Você. Naofumi. Ele tenta cortar-me mais algumas vezes, mas sem efeito. Uva. Ren. Ele grita, e eu posso ouvi-lo fugir. No momento em que a minha visão começou a voltar, ele já tinha ido embora. Meus olhos, Zé Manguaça. As pessoas na taberna estão esfregando os olhos. Não se preocupe, era apenas brilhante. Não deve haver efeitos negativos. Fique assim por um tempo. É perigoso se você não consegue ver nada. Naofumi. Em minhas palavras, todo mundo se acalma. Eu espero por minha visão voltar ao normal. Eles não são nada além de problemas, você sabe. Estes heróis. E Ren é só a esse nível. Eu pensei que Ren era supostamente o mais forte, mas eu não posso contar com eles então. Rafalia iria limpar o chão com ele. Se ele estava realmente tentando ficar mais forte, então ele teria, pelo menos, que ser capaz de me machucar. Mas, por enquanto, ele está apenas focado em negar seus crimes. Ele não consegue mesmo duvidar do conhecimento que ele trouxe de outro mundo. E mesmo depois de seus companheiros morrerem, eu não posso aceitar o atual Ren. Eu poderia acabar com seu sofrimento agora, mas vou colocar essa linha de pensamento em espera. Não é algo a ser decidido tão facilmente. E eu acho que vai ser divertido vê-lo sofrer mais. Entenda a minha dor, seu bastardo. Não importa o que eu fiz, eu era considerado o mal. Agora você vai provar o inferno que eu vivi um pouco mais. O céu não abrirá em apenas algumas semanas. Volume 2. Capítulo 154, de natureza independente. Eu volto para a vila e relato a história do Ren para a Knight feminina. Fumu, parece que o herói da espada é até que um moleque mimado. Knight feminina. Knight feminina fala enquanto estala seus dedos. Não é como se eu não pudesse entender os sentimentos do Ren, mas ele realmente é um fracote. Depender somente em conhecimento de outro mundo para correr precipitadamente em batalha deve ter um limite em ser inocente. Knight feminina. Bem, isso basicamente resume tudo. Naofumi. Se você acabar pegando ele, deixe ele comigo. Eu irei pessoalmente ter certeza de reeducar ele. Knight feminina. Ele pode só ter se superestimado. Naofumi. O que você está dizendo? É o senso comum de um Knight lutar uma batalha mesmo que vitória seja incerta. Knight feminina. Bem, isso de fato parece ser lógico.
se agrupar contra um indivíduo mais fraco pode parecer como bullying. Em jogos online, isso é senso comum, mas se praticado no mundo real, isso seria um problema. Você não pode esperar até um inimigo mais forte aparecer, e então fugir porque você acha que não pode vencer. Isso iria realmente causar um monte de problemas. Esse país pode estar em paz, mas pequenas disputas e infestações de monstros mantêm os Knights vigilantes. Knight feminina participou nas linhas de frente de algumas das lutas contra a tartaruga espiritual, então ela é qualificada para dizer isso. Ela é meio forte. Seus stats não são tão desenvolvidos como os da Rafalia, mas ela compensa por isso com skill. De qualquer, eu irei reportar esse assunto para a rainha. Eu irei ficar fora por um tempinho, então tem alguma coisa que você gostaria dela? Knight feminina. Vejamos o que devemos fazer sobre Rato. Naofumi. Ela é a pessoa com que eu preciso ficar mais alerta neste momento. Ela está tentando fazer uma grande força lutadora, e eu dei para ela um pouco de tempo. Como você pediu, as sombras estão observando os movimentos dela, mas ela tem sido surpreendentemente obediente. Knight feminina. Tem alguma indicação que ela está agindo secretamente? Naofumi. Nenhuma. Knight feminina. Eu estava preparado para agir no caso dela fazer alguma coisa, mas parece que isso não é necessário. Eu pensei que ela pudesse ser uma espiã, mas parece que não é o caso. Bem, ocasionalmente, ela entra num argumento com a garota que cuida das lagarterras, mas o assunto parece ser trivial. Knight feminina. Ela faz isso mesmo quando eu estou aqui. Naofumi. Parece que o assunto das suas disputas é um choque de opiniões. Knight feminina. Os argumentos delas sempre parecem ser sobre as mesmas coisas. Taniko acredita no poder natural dos monstros de upar, adaptar e ficar mais fortes, enquanto Rato opta pelo uso de cirurgia e outros métodos para forçadamente aumentar stats. E toda vez, Taniko traz Firo, que ficou forte sozinha. E então Rato sugere uma cirurgia para aumentar a inteligência da Firo, irritando ainda mais Taniko. Os argumentos então parecem ir em círculos, mas parece que cada lado agora tem um entendimento firme da ideologia do outro. Em algumas raras ocasiões, elas iriam concordar num assunto, e ter uma conversa feliz sobre ele. Eu imagino como as modificações da Rato estão indo. Bem, eu acho que eu devo ir lá. Naofumi. O que nós devemos fazer? Rafalia. Eu estou pensando em enviar os escravos para vender e viajar independentemente, então vai ensinar qualquer um que queira aprender as habilidades necessárias em vender e viajar. Naofumi. Eu entendo. Rafalia. E quanto a Firo? Firo. Eu estou indo para o lugar da Rato? Você quer vir comigo? Naofumi. Não. Firo. Rafalia vai e começa a ordenar pela vila. Firo foge num ritmo alarmante. Bem, eu acho que o desgosto dela é entendível. Rato da Fato deu uma primeira impressão realmente ruim para ela. Inmia. HM? Naofumi. Inmia se mexe enquanto ela vem falar comigo. O que é? Naofumi. Eu comecei a aprender como fazer roupas da pessoa estranha, aqui está meu primeiro produto. Inmia. O item que ela me passou era um par de luvas. O material é pele de monstro. O tamanho é certinho para minhas mãos. Herói-sama, isso é para que você não se machuque enquanto experimenta com medicina, então, Inmia. Obrigado. Você é bem atenciosa. Naofumi. Elas são bem feitas. Parece que os Lumo realmente são uma raça com destreza. Você se acostumou com a vila? Naofumi. Ah, sim. Inmia. Se alguma coisa estiver lhe dando problemas, tenha certeza de reportar isso. Naofumi. Sim, Inmia. Alguma coisa aconteceu? Naofumi. Inmia começa a olhar para o chão enquanto ela fala. Eu posso cavar um buraco aqui? Inmia. Se isso irá fazer seu ambiente de trabalho mais aproveitável, então sinta-se livre.
Naofumi. Muito obrigada. Inmia. Ela de fato parece uma toupeira. Eu acho que ela se sentiu desconfortável nas casas de planta-acampamento. Você pode ordenar as dunas. Faça isso do tamanho que quiser. Contudo, tenha certeza de pensar sobre onde você cava. Naofumi. Hai. Inmia. Ela é uma criança legal, obediente. O exato oposto da Kiel. Asterisco atim asterisco, ó Kiel. Eu ouço Kiel espirrando de um pouco longe. Eu acho que coincidências são assustadoras. E de qualquer jeito, eu saí para visitar o laboratório da rato. Isso é meio espaçoso, e tem 2 andares. Tem algo como uma quadra poliesportiva dentro dela também. Exatamente quão longe essas plantas-acampamentos podem expandir? Bem, se não é o conde. Beleza? Rato. Eu vim checar seu progresso. Naofumi. Eu acho o rato na sala mais longe da entrada, encarando um monstro dentro de um grande tubo de ensaio. De algum jeito, a quantia de tubos de ensaio que ela tem está aumentando firmemente. Dentro deles, várias coisas estão flutuando. Num deles flutua um broto de bioplanta. Ah, sobre isso. A pesquisa de bioplanta não teve realmente nenhum fruto. Rato. Entendo. Naofumi. Eu acho que você terá que esperar mais alguns dias antes de ver quaisquer resultados. Parece que será difícil tentar fazer ela produzir medicina. Rato. Era algo que eu não era capaz de fazer eu mesmo. Eu irei esperar pacientemente. Naofumi. Eu não acho que isso é impossível. Eu irei trabalhar nisso. Rato. Eu irei esperar ansiosamente. Naofumi. Rato bate no vidro do tubo de ensaio, provocando um monstro dentro dele. Eu não posso ver a forma do monstro claramente, mas ele parece estar sorrindo na direção da rato. O que é isso? Naofumi. Oh, é essa criança? Rato. Enquanto ela fala, seus olhos vagam pela sala. Há crianças que não podem fazer nada, não importa o quão duro elas tentem. Rato. Naofumi. Eu te contei sobre este antes, certo? Aquele que o herói tentou matar rato. Ele sobreviveu? Naofumi. Ao menos uma porção do seu corpo sim, por ora ele só pode viver dentro desse tubo de ensaio, mas ao menos ele não irá morrer em breve. Rato. Rato fala com uma expressão dolorida. E o monstro no frasco estende algo em direção da rato como que para consolar ela. Este aqui era capaz de entender bem a linguagem humana, ele sempre trabalhou duro para ser forte. Rato. Você pode entender ele? Naofumi. Para minha tese, eu tentei ver se monstros eram capazes de pensar no mesmo nível que humanos. Rato. Naofumi. Monstros também querer ficar fortes. E não apenas para sobreviver, eles querem ser reconhecidos também. Essa criança tem um desejo especialmente forte de fazer isso. Rato. Entendo. Eu não queria ser chamado de fraco, mas eu subi até aqui. Eu posso entender os pensamentos deste aqui até que bem. Não importa o quão duro ele tentou, este aqui nunca conseguiu ficar mais forte. Você pode chutar o level dessa criança? Rato. Cerca de 40. Naofumi. Correto, mas este aqui iria sempre trabalhar até cair, e eu teria que curar ele de volta. Rato. Então esse é um monstro que ela gosta pessoalmente. A paixão por modificação dessa pessoa é baseada nesse monstro? Ah, não entenda errado. Eu sempre amei modificação desde o começo. Rato. É assim então, Naofumi. Eu não estou tendo essa impressão. Não importa o quanto eu pesquise, ainda há mais mistérios. Eu já pisei no abismo da ciência, e eu não acho que eu irei sair. Rato. Naofumi. Quando eu me introduzi, eu te contei meus ideais. Mas eu não irei trabalhar num sujeito contra a vontade dele. Rato.
Eu imagino, Naofumi. Eu tenho a sensação que ela é o tipo de pessoa que iria secretamente conduzir pesquisa e tomar ação baseada em si mesma. Eu não estou comprando isso. Eu te disse não. Taniko. HM? Naofumi. Com uma voz tremendo, Taniko corre para dentro e bloqueia a porta de uma lagarterra se aproximando. O que você está fazendo? Naofumi. Esta lagarterra de repente decidiu visitar aquela tia. Taniko. Naofumi. Eu olho em direção da rato, e vejo ela andando até a lagarterra. No que rato se aproxima dele, o monstro se acalma. Os monstros que o Conde cria são bem honestos, este aqui tem uma boa cabeça, e um nível alto de ambição. Rato. Mu. Eu disse não. Taniko. Por favor, deixe esta criança agir como ela desejar. Rato. Coisas erradas são erradas. Taniko. No que exatamente estas duas estão competindo? Eu meio que posso ver do que é esse argumento. Não, eu posso só entender o mínimo do que está acontecendo. Aquela lagarterra está se aproximando de rato, e Taniko está infeliz com isso. Você sabe, a razão que eu faço esse tipo de pesquisa, a razão que eu gastei minha infância aprendendo sobre ciências e a razão que eu devotei minha vida para esse trabalho. Era para que eu pudesse dar poder para crianças como essas que vieram até mim por elas mesmas. Eu gosto que as pessoas tenham altas expectativas de mim. Rato. Como se eu fosse aceitar uma lógica tão estilo de jogo. É o que eu penso, mas se tem um exemplo vivo real diante dos meus olhos, eu acho que eu tenho que aceitar isso. Bem, só que dragões e Filorials parecem me odiar. Maioria dos monstros parecem se afastar de mim. Mas este aqui parece estar bem. Isso pode ser por causa da influência do Conde. Rato. É assim que é. Isso é influência do escudo, ou esses monstros apenas coincidentemente ficaram desse jeito? Eu acho que essa é a lagarterra que Kiel e amigos encontraram, então podem haver outros fatores. Essa criança escolheu seu próprio caminho por ela mesma. Rato. Mas, Taniko. Mesmo que eu tenha dito isso, eu não tenho os fundos ou materiais para realizar os procedimentos ainda, então eu terei que colocar esse assunto numa pausa. Por favor, volte para casa. Rato. Rato ordena a lagarterra para voltar. E a lagarterra é relutantemente arrastada de volta ao estábulo pela Taniko. Eu acho que aquela lagarterra é aquela que carregou Kiel de volta quando ela se machucou. Por causa das suas ações, nós fomos capazes de evitar uma crise. Era supostamente um monstro lento, e ainda. Pelo que eu vejo, se ela crescer naturalmente, ela irá em breve atingir seu limite, aquela criança ainda quer se tornar muito mais forte. Rato. Eu entendo. Naofumi. Eu devo respeitar o direito de escolha do monstro também, apesar que aquela lagarterra parece me odiar especificamente. Então ela quer ficar forte. Monstros possuem esse desejo também. Firo nasceu um monstro forte, então ela nunca teve que se preocupar com isso. O que você faz para sua pesquisa, especificamente? Naofumi. Vejamos, há vários jeitos de realizar ela, rato. Tais como Naofumi. Monstros que podem carregar passageiros. Eu tentei modificar um para agir como um barco e nadar pelo oceano. Só que quando esse plano escapou, eu novamente fui acusada por heresia. Rato. Nesse caso, você não podia só ter um monstro aquático puxando um barco para você? Naofumi. Mas você nunca sonhou em andar num monstro? Rato. Em RPGs antigos, você iria algumas vezes ser capaz de andar nas costas de um dragão e viajar, mas isso é um pouco diferente. Você não pode só andar num dragão voador? Naofumi. Eu odeio dragões. Rato. Eu não entendo a lógica dessa pessoa. Se não está quebrado, não arrume. Isso não é só sua preferência pessoal? Naofumi. Dragões voadores não podem carregar carga pesada. Rato. Então você podia achar um dragão maior, Naofumi.
Eu irei trabalhar em qualquer coisa além de dragões. Eu irei fazer uma nova raça para substituir eles. Rato. Ela estava agora mesmo advogando o direito de escolha dos monstros, mas esse é o resultado? Será que alguma coisa aconteceu com ela envolvendo dragões? Não, será que as modificações levaram ela para esse caminho? Depois, eu irei fazer um monstro tipo armadura. Rato. Oh! Naofumi. Eu ouvi algo intrigante. Eu acho que o escudo irá me prevenir de vestir isso, mas se Rafalia ou Firo fossem equipar isso pode aumentar grandemente a defesa delas. Pegando do conceito que as armas de heróis compartilham de uma arma que cresce com o tempo. Contudo, eu não estou chegando em lugar nenhum. Isso é bem difícil. Rato. Se ela suceder, nós podemos ser capazes de produzir heróis em massa, mas parece que a pesquisa está numa pausa. A imitação que eu vi antes levou uma quantia ridiculamente grande de mana. Se fazer uma arma de herói fosse tão fácil, então eles não teriam tido o trabalho de usar aquilo. Só que eu tenho algumas pistas. Há alguns monstros que podem tomar a forma de armas. Eu pensei que eu poderia usar as espadas demônio sugadoras de sangue como referência, mas a sanidade desse monstro é meio baixa. É difícil de controlar. Rato. Essa parece ser uma ideia interessante, mas isso soa caro. Naofumi. Você está certo. É por isso que eu ainda tenho um longo caminho para ir. Por ora, eu estou procurando por dicas em modificar a bioplanta. Rato. Parece que para Rato completar sua pesquisa, ela irá precisar de mais tempo e dinheiro. Mas eu não acho que eu possa ajudar com isso. De qualquer jeito, se tiver alguém que você queira que eu corte e modifique, me chame, ó Rato. Sim. Sim. Naofumi. Então não tem tido nenhum progresso. Mas as habilidades da Rato estão crescendo. As habilidades de alguém que concede poder aos monstros, a alquimista louca.